pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo que finalizou a preparação para pegar o Bolívar e nós vamos trazer aqui para vocês o provável time do Flamengo. Será que tem surpresas? Quem vai na lateral direita? Varela retorna ao time, o Wesley mantido e o Wesley vai ser vendido ou não vai? Nós vamos trazer mais detalhes dessa negociação, tem chance. Já vou contar para vocês, mas o Fabrício Bruno tem mais chances ainda de ser vendido do que o próprio Wesley. E eu vou explicar para vocês o motivo dessa situação, porque o Flamengo, porque a diretoria do Flamengo enxerga dessa maneira. E tem também detalhes da chegada de uma promessa ao Flamengo, que é o Jorge, a promessa uruguaia, o Jorge Mora. A gente falou sobre esse jogador aqui recentemente. Tem também Flamengo com muito dinheiro para receber ainda, 138 milhões a receber com venda de jogadores no passado. Sabe quem está na lista? Vocês não vão acreditar. Pablo Mari, é isso mesmo. O jogador foi vendido em 2020, estamos em 2024 e continua rendendo dinheiro ao Flamengo. Então, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos e com as amigas, ajudando o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Inclusive, se quiser ajudar de maneira financeira aí, tem o Pix na descrição. Vamos para as informações. Vou começar falando desse dinheiro aí que o Flamengo tem a receber. Muita grana. O Flamengo tem mais de 138 milhões de reais a receber por negociações de jogadores no passado recente. João Gomes, 21 milhões e 900 mil reais. Thiago Maia, 21 milhões e 400 mil reais. Vinícius Souza, 18 milhões e 700 mil reais. Otávio, 15 milhões e 900 mil reais. Mateuzinho, 13 milhões e 400 mil reais. Matheus França, 12 milhões de reais. Paquetá, 11,7 milhões de reais. Pablo Mari, 7 milhões e 700 mil reais. Lázaro, 7 milhões e 200 mil reais. Natan, 3 milhões e 400 mil reais. Santos, o goleiro, 3 milhões de reais, e Cauã Santos, um jovem goleiro que foi vendido para o futebol árabe, 2 milhões e 400 mil reais. Então, Flamengo sabe fazer negócio. E por saber fazer negócio, trouxe recentemente a informação que o Flamengo deu um chapéu no Fortaleza, atravessou a negociação e contratou a jovem promessa paraguaia Jorge Mora, de 18 anos, para o Sub-20. E os amigos Flazoeiro e Flabase, os perfis, trouxeram no Twitter todos os detalhes. O Jorge Mora irá assinar contrato com o Flamengo válido até agosto de 2027, isso a gente havia dito. Ele chamou a atenção do departamento de scout do Flamengo na seleção paraguaia, disputando o Sul-Americano Sub-17 em 2023. O Flamengo comprou 50% do jogador por 300 mil dólares, dá em torno de 1 milhão e 600 mil reais. E o Flamengo tem a opção de comprar mais 30% por 250 mil dólares, que dá em torno aí de 1 milhão e 300 mil reais. O Jorge Mora, ele acumula diversas convocações pela seleção da base paraguaia. O Flamengo venceu a concorrência do Fortaleza para contratar o atleta, como a gente havia dito. Então, fica aí a informação. E por falar em Sub-20, o Flamengo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do Lohan. Jogador que está, uma hora está no profissional, outra hora está no Sub-20, está participando desse processo que o Flamengo sabe fazer muito bem, de lapidar joias, e o Flamengo está mais próximo agora. Lembrando que a negociação pela renovação se tornou até novela. Uma hora já esteve próximo, depois Flamengo e o staff do jogador recuaram, mas agora, talvez até pela necessidade, porque a verdade é essa, o Lohan vai ser muito mais útil ao Flamengo agora, na ausência do Everton Cebolinha, na ausência do Vinha, não tem jeito. O Bruno Henrique, por exemplo, está suspenso para o jogo de quinta-feira. O Lohan pode ser utilizado. E o novo contrato dele, ele assinando, vai ser até dezembro de 2029, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, que dá em torno de 600 milhões de reais. E por falar em milhões, em venda, o Flamengo está negociando a venda de 2 jogadores, Fabrício Bruno e Wesley. Eu já adianto para vocês, o Fabrício Bruno está muito mais próximo de ser vendido pelo Flamengo ao Rennes da França do que o Wesley para a Atalanta da Itália. Inclusive, a Atalanta jogou hoje contra o Real Madrid. E o Fabrício Bruno está muito mais próximo. Eu vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, o Flamengo entende
que na venda do Fabrício Bruno, os valores, vamos lá, 13 milhões e meio de euros de maneira fixa, mais 1 milhão, ou seja, 1 milhão e meio, ou seja, podendo chegar a 15 milhões de euros. Uma venda absurda para um zagueiro de 28 anos. Mas o Flamengo entende que Fabrício Bruno sendo vendido não terá a urgência de ir ao mercado para fazer uma contratação para repor a saída desse atleta. Por quê? Tanto é que a todo momento eles recusam proposta para negociar o Cleiton, um jovem zagueiro que está lá de 21 anos. Ele não vem sendo muito utilizado pelo técnico Tite, não vem sendo muito relacionado, mas a comissão técnica do Tite adora o Cleiton, é apaixonada pelo Cleiton, entende que o Cleiton tem um potencial absurdo, tanto é que o Flamengo a todo momento recusa a proposta para negociar esse jogador, seja por empréstimo e por venda, porque acredita no potencial do Cleiton. E o Cleiton seria esse reserva imediato do Fabrício Bruno, ou o reforço caseiro, digamos assim, vou utilizar a expressão que a pessoa do Flamengo me utilizou. O Cleiton seria o nosso reforço caseiro, foi assim que o dirigente me disse, em uma saída do Fabrício Bruno que está muito próximo de acontecer. Por detalhes, a qualquer momento o Fabrício Bruno pode ser vendido ao Rennes. Estão discutindo forma de pagamento, tudo certo entre jogador e Rennes, e agora o Rennes está buscando um acordo com o Flamengo. No caso do Wesley, o Flamengo entende que tem que ir ao mercado para buscar uma reposição. Tanto é que o Landim, ele deu uma entrevista nessa terça-feira ao podcast Mundo GV, e ele falou sobre a negociação da venda do Wesley. O Flamengo sempre controla a operação. A gente precisa analisar peças de reposição e pensar ainda nessa janela quais seriam os movimentos que precisaríamos fazer para outras contratações. Ele está dentro de um contexto. Vamos analisar para poder eventualmente fazer esse movimento de vender o jogador. Precisamos pensar como vai ficar o plantel do Flamengo e como seriam feitas as demais contratações e reposições nessa janela. Eu já falei para vocês, antes do jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo não vende o Wesley. Isso já está definido. Ele pode ser vendido? Pode, porque os valores são muito bons. Inclusive, mais uma informação, a Atalanta topou a contraproposta do Flamengo de 18 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões em metas. Antes a proposta era 16 milhões fixo e 4 milhões em metas. O Flamengo pediu para ser 18 mais 2. A Atalanta topa fazer. Eles topam fazer. A Atalanta quer muito a contratação do Wesley, muito mesmo. Mas o Flamengo entende que vendendo o Wesley, mesmo sendo um valor muito bom, a verdade é essa. O Flamengo sabe que não vai chegar uma outra proposta como essa pelo lateral direito Wesley, mesmo gostando muito do jogador, mesmo analisando que o jogador tem um potencial incrível. Mas o Flamengo sabe que uma proposta como essa dificilmente chegará para o Wesley novamente. Mas o Flamengo não é um clube que está desesperado para fazer receita com venda de jogador. Muito pelo contrário, a saúde financeira do Flamengo vai muito bem, obrigado, está equilibrada. E aí, o Flamengo dificulta, ganha tempo na situação do Wesley. No caso do Fabrício Bruno, é a questão, assim, pelo que eu estou ouvindo, é questão de tempo do jogador ser vendido nessa janela ao Rennes da França. Então, o Flamengo sabendo trabalhar nos bastidores. Negociação, eu repito, essa diretoria sabe fazer muito bem. Estamos falando de valores absurdos. Vocês têm noção que o Flamengo pode ganhar no lateral direito Wesley 20 milhões de euros, basicamente o mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, pelo Thiago Almada. Estou dando exemplo aqui. O Flamengo pode ganhar mais na venda do Wesley do que pagou no De La Cruz junto ao River Plate. Claro, tem a relação de idade, mas estamos falando de posição. É isso. O Flamengo chegou num nível, um determinado nível absurdo. E é como o Landim disse aqui, o Flamengo controla a operação. O Flamengo controla, o Flamengo senta à mesa porque não tem a urgência de vender. E só vai vender quando entender que, de fato, faz sentido para o clube. E é isso. Espero que vocês tenham entendido toda a negociação envolvendo Fabrício Bruno e Wesley. E em relação ao Wesley, será que ele vai ser titular no jogo dessa quinta-feira contra o Bolívar? A informação que eu tenho, embora pessoas tenham noticiado diferente, mas a informação que eu tenho é que o Wesley não será titular e que o Tite esboçou o time da seguinte forma: Rossi no gol, Varela na lateral direita,
Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo entrando no ataque, na ausência do Everton Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso, e Pedro ao lado dele. Por falar em Everton Cebolinha, ele passou pela cirurgia hoje, que ocorra tudo bem no processo de recuperação, que ele tenha muita força de vontade, muita sabedoria para lidar com esse tipo de situação, que vai ser difícil, não é nada fácil. Não é uma lesão fácil, não adianta a gente ser demagogo, vai voltar bem, com certeza não. Sempre fica a dúvida de como vai voltar o atleta depois de uma lesão como essa. O Adriano, por exemplo, depois que sofreu essa lesão, tudo bem que o Adriano não era atleta fora das quatro linhas, não era um cara que se cuidava muito. O Everton Cebolinha se cuida muito. E a gente sabe que a medicina evolui a todo momento, a todo ano. Então, eu torcer para o Everton Cebolinha conseguir voltar bem, voltar tranquilo. Boa sorte ao Everton Cebolinha nesse processo. Uma lesão aí que vai tirá-lo de campo pelo menos 3 meses, pode chegar a 6 meses, ou seja, só em 2025. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou me preparar para assistir ao duelo entre Botafogo e Palmeiras. Quem vocês querem que passe? Botafogo ou Palmeiras? Estamos falando de 2 rivais do Flamengo no futebol brasileiro. Botafogo, rival regional, rival carioca. Palmeiras é o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro. Inclusive, na minha opinião, Flamengo, Palmeiras e Flamengo é a maior rivalidade do momento no futebol brasileiro já há alguns anos. Quero saber de vocês. Vocês vão torcer para quem passar? Pode comentar à vontade. Valeu, galera. Beijão, forte abraço. Fui.